Capítulo 176. Abrindo o jogo. As 4 pessoas na sala reagiram de maneira diferente à sua chegada. Nepis parecia indiferente, como sempre. No entanto, Sun-Mi a conhecia bem o suficiente para notar uma estranha tensão escondida nas profundezas de seus calmos olhos cinzentos. Castor cumprimentou com um sorriso amigável, mas havia frieza escondida por trás dele. Parecia que o belo descendente não estava feliz com essa reviravolta. Ele o via como um rival pela atenção de Nepis ou havia mais nisso? De qualquer forma, não era problema de Sun-Mi. Ele não planejava voltar ao grupo de forma permanente. Castor poderia ter toda a atenção para si mesmo. Heffy olhou para ele com genuína surpresa. Idiota! Você está realmente vivo? Sun-Mi piscou e encarou-a por alguns momentos. Depois, disse em um tom ácido, desculpe decepcionar. Ela balançou a cabeça. Não. Só. Como diabos você conseguiu sobreviver 3 meses inteiros nas ruínas? Ele sorriu. O que posso dizer? Eu tive uma boa professora. Comefie foi quem o ensinou a navegar na Cidade Sombria. O elogio foi direcionado a ela. No entanto, a caçadora simplesmente balançou a cabeça. Nenhum aluno meu seria estúpido, suficiente para realmente viver nas ruínas. Sem falar em retornar com um visual tão selvagem. Eu pareço selvagem. Sun-Mi fez uma imagem mental de si mesmo. Roupas esfarrapadas, cabelo sujo, um sorriso torto, um indício de loucura ardendo em seus olhos. Não, ele não via nada de errado em sua aparência. Na verdade, ele achava que estava ótimo. Com uma carranca ofendida, olhou para Effie e disse: Bem. Você parece ter engordado um pouco. Ponto. Nos lugares certos. Foco, tolo. A caçadora encarou por alguns momentos e depois riu. Uma garota precisa comer. Mas também quer morrer? E finalmente, havia Cassie. Cassie parecia ter mudado mais do que todos eles. As mudanças não eram imediatamente aparentes, mas para Sun-Mi, que a conhecia tão bem, eram inconfundíveis. A garota cega parecia mais madura. Ela parecia mais velha, de alguma forma. Era como se houvesse um peso invisível pressionando-a, o tipo que as pessoas geralmente acumulavam com o passar dos anos. Sua postura estava mais calma, mais contida. Quase fria. Bem-vindo de volta, Sun-Mi. Estou tão feliz que você está bem. Dando-lhe um sorriso educado, ela ficou em silêncio e se afastou. Isso não era exatamente o tipo de recepção que ele esperava dela. Ele tinha certeza de que a garota cega lhe daria um abraço, pelo menos. Era assim que sempre acontecia em sua cabeça. Talvez ela esteja tímida por causa de Kai. No entanto, Sun-Mi tinha a sensação de que já sabia o verdadeiro motivo de sua atitude contida. Ele simplesmente não queria admitir. Era a visão. Aquela maldita visão. Afastando o sentimento de pavor, Ellie se sentou em uma das cadeiras e ofereceu outra a Kai. Então, o que vocês queriam discutir? Nepis e Castor trocaram olhares. Antes de dizer qualquer coisa, Castor caminhou até a porta e a fechou. Depois disso, ele invocou uma memória que parecia uma flauta de osso e a colocou na mesa. Imediatamente, algo na sala mudou imperceptivelmente. Sun-Mi arqueou uma sobrancelha. O que é isso? O jovem, bonito sentou-se em uma cadeira ao lado da estrela da mudança e disse: esta memória tem um encantamento que cria um cone de silêncio. Ninguém fora desta sala poderá ouvir do que estamos falando agora. Esse fato por si só já era suficiente para dizer a Sun-Mi que eles discutiriam algo relacionado ao Senhor Luminoso, Gunlaug. De repente, ele sentiu um desejo irracional de estar em qualquer lugar, menos nesta sala bem iluminada. A ampla janela começou a parecer muito atraente. Ele suspirou. Então, o Senhor Luminoso finalmente está pronto para aniquilar vocês todos. Não posso dizer que estou surpreso. Se for o caso, é estranho que ele não tenha agido muito antes. Heffy riu. Ele já o fez. Nepis lançou-lhe um olhar, fazendo a caçadora silenciar-se e virou-se para Sun-Mi. Você está certo. O Senhor Luminoso está mesmo prestes a fazer um movimento. Resistimos aos seus ataques anteriores, mas eles foram apenas um ensaio. Algumas provocações para testar nossa força. Agora, ele está pronto para agir a sério. E é por isso que preciso da sua ajuda. Sun-Mi arqueou a sobrancelha. Como uma barata, como eu pode ajudar a grande e poderosa estrela da mudança do clã da chama, imortal?
Hefie deu-lhe a Nepis um olhar estranho, depois pigarreou. Não leve a mal, princesa, mas eu meio que concordo com o Sunni. O que esse pequeno diabinho? Sem ofensa, Sunni. Pode fazer que nós não podemos. Quer dizer, ele é um bom batedor, mas... Ei! Ofendido. A estrela da mudança sorriu e olhou para Sunni. Não se deixe enganar pela atitude dele, Hefie. Sunni pode se comportar como um covarde fraco, mas na verdade, ele é a última pessoa na cidade sombria que eu gostaria de enfrentar em combate. Ele é muito mais perigoso do que todos pensam. Não é verdade, Sunni? O sorriso congelou em seu rosto. Alguns momentos se passaram em silêncio, com todos olhando para ele. Finalmente, Sunni suspirou. Bom, acho que o segredo foi revelado. Surpresa, pessoal. Na verdade, eu não sou um fracote. Quem poderia imaginar? Então, ele encarou Hefie e acrescentou, em tom de deboche, meu erro. Na verdade, todos, exceto você, já sabiam. Parece que você é. No entanto, Nep interrompeu-o, é por isso que ele conseguiu sobreviver 3 meses nas ruínas, assim como sobreviveu 2 no labirinto. Sunni é um lutador extremamente formidável. Uau! Ela está tentando me bajular? Ele é apenas um filho da mãe astuto. Mas é exatamente isso que o torna tão perigoso. Acho que não. Olhando para Hefie, Sunni deu de ombros e sorriu ironicamente. Se você não acredita nela, pergunte ao Nid. De repente arrastado para a conversa, Kai tossiu, hesitou por um momento e depois disse, sim, posso confirmar. Ele realmente é um filho da mãe. O rosto de Sunni se contorceu. Não isso, conte a eles como eu te salvei. O encantador arqueiro pestanejou com um olhar inocente e acrescentou, certo. De fato, Sunni me salvou nas ruínas ontem à noite. Ele é um indivíduo muito excepcional e engenhoso. Sunni olhou para Hefie com triunfo. Ele realmente não queria provocar a alta caçadora ainda mais. Mas ela o chamou de diabinho. Viu, Nid me conhece há apenas uma noite, mas mesmo, ele conseguiu ver como sou temível. Você e eu, por outro lado, caçamos juntos por um mês inteiro. Como você pode ser tão insensível? De qualquer forma, não é como se ele fosse passar muito tempo com Hefie. Deixe-a ferver de raiva. Com um sorriso provocante nos lábios, Sunni virou-se para Nepis e perguntou, enfim, o que exatamente você quer que eu faça? Estrela da Mudança hesitou e então disse, quero que você leve Hefie ao seu esconderijo nas ruínas e a mantenha em segurança lá por cerca de uma semana. Sunni piscou. Não. Estou morto. Capítulo 177. Capa e adaga. Sunni ficou em silêncio e tentou ao máximo não olhar para a caçadora, que o encarava com um olhar assassino. Ele ouviu direito. Desculpe. Mantê-la segura. Nepis assentiu, depois hesitou por alguns momentos e suspirou. Acho que devo a você uma explicação. Com uma carranca, ela olhou para o mapa da cidade sombria. Seu olhar estava fixo no símbolo de uma torre desenhada em seu centro com tinta branca. O castelo luminoso. Depois de alguns momentos, ela disse, você perguntou por que Gunlaug não nos matou ainda. Essa é uma boa pergunta. No entanto, a resposta é complicada. Estrela da Mudança virou a cabeça e olhou para Sunni. Parcialmente, é porque eu não o desafiei abertamente ainda. Também não fiz nada para justificar uma intervenção. Tudo o que realizamos em benefício do assentamento externo não só ficou fora do âmbito de seu reinado sobre o castelo, mas também fortaleceu a posição humana na costa esquecida como um todo. Oficialmente, ele não tem motivos para me acusar. Sunni debochou. Não é como se Gunlaug realmente precisasse de justificativa. Ele só precisa da aparência de uma, e mesmo assim apenas por pouco. Nepis franziu a testa. Você está certo. Se ele realmente quisesse escalar a situação e provocar um conflito aberto, poderia facilmente criar um motivo. Alternativamente, ele poderia ter enviado Arus sob o manto da noite para me fazer desaparecer sem deixar vestígios. Mas ele não fez isso. Não temos certeza absoluta do porquê. Sunni piscou. Vocês não sabem. Olhando para Caster, Nep balançou a cabeça. Há várias possíveis razões. Talvez ele não tenha certeza se Arus será capaz de se livrar de mim. Talvez ele esteja usando o crescente status do assentamento externo como um impedimento contra as ambições de seus tenentes.
Talvez ele seja apenas confiante e paciente. Seja qual for o caso, Gunlaug mais ou menos tolerou nossa existência nos últimos 4 meses. Castor suspirou e acrescentou, claro, ainda havia desafios que precisávamos superar. Se não fôssemos cautelosos em como lidávamos com essas provocações, as coisas seriam muito diferentes. Estrela da Mudança concordou. De fato, já houve várias tentativas de nos provocar a confronto. Nada muito sangrento, porém. No entanto, as coisas parecem ter mudado. Recebemos notícias do castelo de que Gunlaug vai agir contra nós em breve. Desta vez, ele está mirando em um dos meus companheiros. O ataque será sério, e o alvo é Fi. Sun-Ni olhou para a caçadora indisciplinada e arqueou as sobrancelhas. Ele tinha muitas perguntas. Por que ela? Castor cerrava os punhos. Poderia ter sido qualquer um de nós, na verdade, mas Fi. Apesar de todos os meus avisos, se envolveu em uma discussão bastante vulgar com um grupo de guardas que vieram para o assentamento externo em busca de diversão. Coincidentemente, alguns desses guardas desapareceram ontem à noite. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Ops. Sun-Ni tinha quase certeza de que sabia exatamente o que aconteceu com eles. Afinal, ele foi quem os matou. Mas Castor não precisava saber disso. Na verdade, eu talvez saiba algo sobre isso. Kai disse de repente, sorrindo como um idiota. Quem pediu para esse tolo abrir a boca? Ele tentou fazer o arqueiro se calar com um olhar assassino, mas já era tarde demais. Kai, entusiasmado, continuou a descrever como ele foi sequestrado, colocado no poço e depois resgatado por um estranho misterioso, que acabou sendo Sun-Ni. Por sorte, ele estava sob a impressão de que os sequestradores foram todos abatidos pelo Cavaleiro Negro, sem perceber que Sun-Ni era quem os atraiu para a catedral em primeiro lugar, depois de matar pessoalmente o líder deles. Se Kai soubesse a verdade completa, as coisas poderiam ter ficado um pouco constrangedoras. Depois que terminou de falar, Castor suspirou. Obrigado, essa é uma informação muito valiosa. Infelizmente, isso não muda nada. Fi ainda está em perigo. O Senhor Luminoso vai usá-la como refém e forçar a Sra. Nepis a desafiá-lo. Se ela o fizer, ele a matará. Se ela não o fizer, Fi morrerá e nossa reputação será arruinada. De qualquer forma, ele vence. Sun-Ni lançou um olhar de soslaio para Fi, que ainda estava relaxada e aparentemente não perturbada pela perspectiva de morrer horrivelmente nas masmorras do Castelo Luminoso. Na verdade, ela estava mais interessada em tirar um pedaço de carne que estava preso entre seus dentes perolados e não estava prestando atenção em Castor. Que lunática! Sun-Ni pensou com desprezo, fazendo sua sombra balançar a cabeça com a ironia dessa afirmação. Voltando-se para Nepis e Castor, ele perguntou, como vocês sabem de tudo isso? Na verdade, essa pergunta era desnecessária. Eles já tinham uma ideia. Para receber informações sobre os planos de Gunlaug, eles tinham que ter um espião no castelo. Mais do que isso, dado o tipo de informação, tinha que ser alguém de patente considerável. Talvez até alguém do círculo íntimo do Senhor Luminoso. Será que Nep estava trabalhando com um dos tenentes? Sun-Ni contou o número de cadeiras na sala. Havia 7 cadeiras, mas apenas 6 pessoas. Interessante. Castor hesitou e então, relutantemente, disse, temos um aliado. Sun-Ni decidiu não insistir no assunto. Francamente, ele realmente não queria saber. Havia apenas mais uma pergunta que ele queria fazer. Entendi. Bem, há uma coisa que eu realmente não compreendo. Você disse para manter Fi em segurança por uma semana. O que vai mudar em uma semana? Duvido que Gunlaug magicamente esqueça tudo depois de alguns dias. Um pesado silêncio desceu sobre a sala. Ninguém parecia querer falar primeiro. Depois de alguns momentos, Nepis finalmente rompeu o silêncio. Olhando pela janela, ela se recostou e disse em seu tom usual, indiferente, em uma semana, estaremos prontos para deixar a cidade. Sun-Ni quase caiu da cadeira. Isso não era o que ele esperava ouvir. Capítulo 178. Expedição perdida. Em breve, outro mapa foi espalhado sobre a mesa. Este foi desenhado em um pedaço de pergaminho rústico feito de pele de monstro e muito menos detalhado do que o que estava pendurado na parede. Bem, isso era compreensível, porque o segundo mapa não retratava a cidade sombria, mas a própria costa esquecida. Sun-Ni olhou para ele em silêncio atônito.
Sim. Nepis não havia perdido tempo durante esses 3 meses. Ele não tinha ideia de como ela havia reunido todas essas informações, mas havia muito mais no mapa do que ele jamais poderia imaginar. No centro dele, uma linha preta reta representava o pináculo carmesim. O labirinto fluía dele, devorando o pergaminho como um oceano de sangue. A leste, um pequeno círculo de tinta preta com um símbolo de uma torre branca dentro dele marcava a cidade sombria. A cidade estava empoleirada na borda de outro círculo, muito maior. Não demorou muito para reconhecer a cratera ciclópica, afinal, Sun-Yi havia atravessado em um barco frágil uma vez, uma vida atrás. No entanto, apenas agora, olhando em escala, ele finalmente percebeu quão gigantesca era a cratera e o quão vasta parecia a própria costa esquecida. De volta à Terra, teria sido tão grande quanto um continente. O Reino dos Sonhos era realmente muito maior do que o próprio planeta, considerando que apenas uma de suas numerosas regiões era tão enorme. Havia outros símbolos no mapa que ele não reconhecia. No entanto, vários deles chamaram especialmente sua atenção. Do outro lado da cratera, quase exatamente oposta à cidade sombria, um símbolo de uma árvore representava o túmulo cinzento. A alguma distância a leste dele, em uma linha reta, havia uma marca em forma de cruz vermelha. Outra cruz vermelha foi desenhada dentro da cratera, logo fora do lado leste da cidade sombria. A terceira ficava a cerca de uma semana de viagem ao norte, perto de um símbolo que parecia um crânio grotesco e deformado. A quarta estava a meio caminho entre as ruínas e o pináculo carmesim. A quinta ficava ao sul, aproximadamente a mesma distância da terceira, desenhada sobre o símbolo de uma ponte arqueada. A última cruz vermelha estava na extremidade do pergaminho, bem ao sul, além do labirinto. Perto dela, 2 símbolos foram desenhados, um era uma coroa e o outro era um ponto de interrogação. Sun-Yi rapidamente percebeu o que essas cruzes representavam. Elas eram as estátuas gigantes dos 7 heróis esquecidos que haviam feito o terrível juramento de erradicar a escuridão e criaram a Legião Luz das Estrelas. A leste do Devorador de Almas estava a estátua do cavaleiro que ele havia usado como abrigo em sua primeira noite no Reino dos Sonhos. A perto das muralhas da cidade pertencia a mulher cuja mão os havia salvado de se afogar no mar escuro na noite de sua fuga. As outras 4 cruzes, provavelmente, marcavam mais 4 estátuas sem cabeça. Mas onde estava a 7ª? Franzindo a testa, Sun-Yi olhou para o mapa e disse, então, deixe-me entender isso direito. Você quer sair da cidade sombria, atravessar o labirinto, chegar às bordas da costa esquecida. E depois voltar. Nepis sorriu. Basicamente, sim. Ele suspirou. Se de alguma forma sobrevivermos aos meses de viagem pelo labirinto e realmente conseguirmos escapar dele, por que diabos voltaríamos? O sorriso em seu rosto murchou. Estrela da Mudança hesitou por alguns momentos e depois apontou para os 3 símbolos na borda inferior do mapa, a cruz vermelha, o ponto de interrogação e a coroa. O primeiro senhor do castelo liderou uma expedição para encontrar a saída da costa esquecida. É onde o rastro deles desapareceu. Pelo que conseguimos descobrir, uma cadeia de montanhas intransponível bloqueia o caminho para o sul. Eles se aventuraram nas montanhas. E nunca mais voltaram. Nada além de morte nos espera lá. Sun-Yi coçou a parte de trás da cabeça. Então você não está realmente procurando uma saída. Você está procurando os restos da coorte de adormecidos que conquistou o castelo 15 anos atrás? Nep concordou. Há um item que eles tiraram do castelo. Se o encontrarmos, teremos uma chance na luta contra Gunlaug. Sun-Yi franziu a testa. Ele sentiu como se ela não estivesse contando tudo. Talvez a pouca confiança que restava entre eles não fosse suficiente para compartilhar esses segredos. Talvez ela não quisesse que alguém mais na sala os ouvisse. Mas, por outro lado, ele realmente não se importava. Os negócios de Estrela da Mudança eram dela. Sun-Yi estava ali apenas como um possível mercenário. Contanto que a recompensa valesse a pena, ele estava disposto a não fazer perguntas. Contanto que não saberás, respostas não o levasse à morte, é claro. Sentindo sua hesitação, Nepis acrescentou, o caminho para as montanhas não é tão perigoso quanto você pensa. Há um método que podemos usar para chegar a elas de forma comparativamente segura. Mas uma vez que estivermos lá, é onde precisaremos de seus talentos. Ter você conosco facilitará muitas coisas. Sun-Yi olhou para ela com dúvida. Como você sabe disso tudo?
Não é como se houvesse alguém na cidade sombria que estava vivo naquela época. Nepis deu de ombros. Não há, mas há histórias. Algumas evidências escritas. No entanto, a maior parte disso aprendemos com as visões de Cassie. Ela lançou um olhar afetuoso para a garota cega. Cassie nos ajudou muito. Sun-Yi precisava pensar. Se Estrela da Mudança fez esse plano, significava que ela tinha boas razões para acreditar que era viável. Claro, haveria perigo. Nada na Costa Esquecida era seguro ou fácil. Mas havia uma oportunidade rara nisso também. Ele se sentia muito tentado a deixar as ruínas por alguns meses na companhia de uma coorte extremamente formidável. Fora das muralhas da cidade sombria, as criaturas do pesadelo geralmente eram de uma patente mais baixa do que as de dentro. A eficiência de sua caçada seria muito maior, o que lhe renderia mais fragmentos de sombra e memórias para alimentar a Santa de Pedra. Especialmente se pessoas poderosas como Nepis, Hefia e Caster estivessem lutando ao seu lado. Mas, mais importante, se Cassie estivesse lá para alertá-lo sobre os perigos que não tinham negócio tentando enfrentar. Ele nunca esqueceu quantas vezes sua afinidade com mistérios e revelações havia salvado suas vidas no passado. Como naquela terrível noite em que haviam invocado um terrível mímico das profundezas do mar escuro. Com uma verdadeira vidente acompanhando-os, a coisa mais aterrorizante sobre o labirinto, as amaldiçoadas águas negras, não eram mais tão desconhecidas e, portanto, mortais. Então ele não estava imediatamente contra a ideia, ainda mais porque seria compensado adicionalmente pelos esforços. Mas havia algo mais que ele precisava considerar. Olhando para cima, Sun-Yi lançou um olhar às pessoas reunidas na sala e pigarreou. Eu gostaria de falar com Nepis a sós. Por favor. A maioria deles apenas encarou-o sem se mexer. Caster, especialmente, não parecia feliz com a perspectiva. O que há entre ele e Nep? Por que ele é tão possessivo? Mas depois que Estrela da Mudança lançou um olhar, eles se levantaram relutantemente e deixaram a sala um após o outro. Logo, Sun-Yi e Nepis ficaram a sós. Ele hesitou por muito tempo antes de finalmente falar. Sua voz estava rouca e áspera. Nep. Por que você está fazendo isso? Por que está tentando me puxar de volta? Você não sabe como isso vai acabar? Ela observou-o em silêncio por um tempo, com uma expressão inexorável. Então, ela simplesmente disse, porque só há duas pessoas em quem confio neste mundo, Sun-Yi. Uma é Cassie. A outra é você. Eu só confio em você para estar ao meu lado. Ele não pôde evitar rir amargamente. Ter seu apoio? Nep, você sabe o que nos espera no futuro. Essa história não terá um final feliz. Haverá apenas tristeza, dor e raiva. Lembra? Estrela da Mudança hesitou por alguns momentos. Seu rosto estava calmo e firme. Quando o silêncio se tornou quase esmagador, ela finalmente respondeu, a vida não é uma história, Sun-Yi. Só termina quando você morre. Ele sorriu torto, sem saber como responder. Então? Você vai me ajudar? Sun-Yi suspirou e levantou-se, olhando para o mapa da Costa Esquecida pela última vez. Eu não sei. Eu preciso de algum tempo para pensar. Vou levar Efia e mantê-la a salvo por uma semana. Você terá a resposta quando nos encontrarmos novamente. Ela assentiu, aceitando essa condição. Virando-se, Sun-Yi se forçou a parecer despreocupado e saiu. Assim que a porta se fechou atrás dele, sua expressão mudou. Droga! Eu esqueci de discutir minha recompensa. Ficaria realmente ridículo se ele voltasse agora. Certo. Certo. A sombra elevou a mão ao rosto, mais uma vez lamentando a estupidez de seu mestre. Capítulo 179. Nova geração. Assim que saiu, Sun-Yi passou algum tempo procurando Efia e Kai. Os dois estavam na área de refeições da pousada, discutindo algo entre eles. Não havia sinal de Cassia em nenhum lugar, mas ele notou Caster observando-o das escadas que levavam ao segundo andar. Ela está me evitando. Um pouco desapontado, Sun-Yi sentou em uma cadeira ao lado dos dois locais que ele já havia conhecido e lhes deu um olhar sombrio. O que? Vocês dois se conhecem? Kai sorriu. Quem não conhece a caçadora Athena? Nós tivemos, alguns conflitos no passado. Decidindo não perguntar que tipo de conflitos eram esses, Sun-Yi suspirou e perguntou, ela sabe sobre o seu peculiar defeito? O charmoso rapaz piscou algumas vezes e disse com confusão, acho que sim. Eu não faço segredo disso.
Ótimo. De todas as pessoas no mundo, ele ficou preso com dois estranhos que não têm escrúpulos em contar para todo mundo sobre sua vulnerabilidade mais oculta. Bem, se ele tivesse um defeito como o de Kai, ele também não se preocuparia muito. Sortudo. Como não havia mais razão para fingir, Sun-Yi simplesmente perguntou, bem? Alguém naquela sala estava mentindo? Hef riu. Ah, então é por isso que você arrastou Ni junto. Muito paranoico, não acha? Sun-Yi adoraria nada mais do que ignorar essa pergunta, mas infelizmente, seu próprio defeito era muito mais restritivo do que o de Kai. De jeito nenhum. Na verdade, acho que sou exatamente tão paranoico quanto uma pessoa deveria ser. Quero dizer, extremamente, é claro. Dizendo isso, ele olhou para o charmoso arqueiro com expectativa. Kai hesitou por alguns momentos. Não, ninguém disse uma única mentira. Seus amigos são pessoas extremamente honestas, Sun-Yi. Ah, você pobre ingênuo. Sem saber como reagir a essa demonstração de ingenuidade, Sun-Yi balançou a cabeça e abaixou a voz. Nem mesmo Caster? Kai acenou com a cabeça. Não, ele também foi honesto. Será que Sun-Yi estava errado? Caster era realmente um cara honesto e honrado. Sua desconfiança era irracional. Um pouco incerto, Sun-Yi ficou por um tempo e depois se virou para Efi. Eu e Nep concordamos em continuar nossa conversa em uma semana. Até lá, você estará sob minha proteção. A caçadora riu. Uau! Isso me faz sentir realmente segura. Obrigada, baixinho. Ele fez uma careta. Não se preocupe. Eu posso não parecer muito, mas espere até você ver meu companheiro de quarto. Kai de repente engasgou com sua bebida e ficou um pouco pálido. Lembrado de algo, Sun-Yi deu um tapinha em suas costas e disse, de qualquer forma, obrigado pela sua ajuda. Nosso acordo está encerrado. Nos vemos por aí, eu acho. Ele não ia sentir falta desse cara nem um pouco. Sun-Yi já não estava ganhando prêmios com sua aparência, mas ao lado de Kai, ele parecia simplesmente feio. Ou melhor, mal acima da média. O arqueiro charmoso olhou para ele por alguns momentos, depois forçou um sorriso. Sim, foi bom fazer sua conhecida, Sun-Yi. Eu posso honestamente dizer que passar tempo com você é uma experiência inesquecível. Com isso, ele olhou para Hef com algo que se assemelhava à pena, se levantou e foi embora. Os dois ficaram sozinhos. A caçadora olhou ao redor com uma expressão cansada e perguntou em um tom neutro, e então? Quando vamos embora? Sun-Yi não hesitou. Agora mesmo. Honestamente, não posso esperar para voltar para as ruínas. Este lugar me dá arrepios. Hef olhou para ele estranhamente, depois deu de ombros. Claro, sem problemas. Vamos largar este lugar assustador e nos esconder nas ruínas antigas amaldiçoadas. Pelo menos lá podemos nos sentir seguros, certo? Algum tempo depois, eles estavam cuidadosamente caminhando pelas ruas da cidade sombria. Estar aqui durante o dia não era algo com que Sun-Yi estava acostumado, então ele estava justificadamente tenso. Felizmente, ambos eram caçadores experientes e trabalhavam bem juntos. Sun-Yi caiu no ritmo familiar de cooperar com Efi sem perder um momento, como se não tivesse passado 3 meses desde a última vez que se viram. Era realmente nada menos que divertido. Em algum momento, a caçadora indisciplinada olhou para ele e perguntou, mas falando sério. Como você sobreviveu, Sun-Yi? Ele deu a ela um olhar sombrio, depois deu de ombros. O que você acha? Você sabe que eu sou muito bom em me esconder nas sombras. Dormia durante o dia e caçava durante a noite. Observava cuidadosamente minha presa antes de atacar seus pontos fracos. Se eu encontrasse algo que não estava certo de que poderia matar, fugia. Ela ficou pensativa por um tempo, depois disse, é notável, sabe? Você mudou. Parece. Se sente como um verdadeiro caçador agora. Sun-Yi sorriu. Bem, eu espero que sim. Cacei mais criaturas dos pesadelos do que era razoável, realmente. Ela sorriu de lado. Quantos? Essa era uma boa pergunta. Sun-Yi hesitou antes de responder, por volta de 60. Sim, não mais do que isso, eu acho. Junto com esses terrores que ele havia batido no labirinto, sua contagem de mortes há muito tempo havia ultrapassado 100. Hef piscou e olhou para ele com uma expressão sombria. Tantas caçadas em apenas 3 meses. O número era nada menos que impressionante.
Na verdade, era completamente insano. No mundo real, era amplamente conhecido que as criaturas do pesadelo despertas eram muito difíceis para meros adormecidos lutarem. Qualquer um que conseguisse vencer uma em batalha ganharia uma reputação adequada. Matar uma dúzia faria uma pessoa famosa. Se Sun Yi voltasse para casa e afirmasse que tinha batido 100, a maioria deles em uma ruína amaldiçoada povoada por abominações caídas, a notícia de seu feito voaria pelo planeta em um instante. Ele seria aclamado como um gênio sem igual e uma esperança de toda uma geração. Ponto. E ainda assim, havia dezenas de pessoas como ele na Cidade Sombria, muitas delas ainda mais bem-sucedidas, muito mais. Hefia tinha várias centenas de caçadas em seu currículo. Havia alguns caçadores na colônia externa cujo histórico era tão impressionante quanto. Mesmo que com a morte de Jubei, seus números tivessem diminuído. Dentro do Castelo Luminoso, estava Gunlaug ele mesmo, seus 5 tenentes, todos os caminhantes do exército, vários caçadores experientes e até mesmo um punhado de guardas com muitas cicatrizes de batalha para provar sua habilidade. Todos eles estavam em um nível que os adormecidos simplesmente não eram supostos alcançar. A Costa Esquecida era verdadeiramente um lugar interessante. Se Nepis conseguisse de alguma forma trazer de volta mesmo apenas alguns deles para o mundo real, como o mundo mudaria? Será que outras coisas que antes eram consideradas impossíveis teriam sua situação colocada sob escrutínio? Era essa a razão pela qual o feitiço lhe deu o nome de Estrela da Mudança. Estaria Nep destinada não apenas a criar mudanças, mas também ser a catalisadora delas. Consumido por esses pensamentos, Sun Yi caminhou pelas ruínas amaldiçoadas. Em breve, a forma familiar da catedral apareceu diante de seus olhos. Olhando para ela, Sun Yi estremeceu. Ele tinha sido honesto quando contou a Effie como conseguiu sobreviver todo esse tempo. No entanto, ele falhou em mencionar o quão perto ele chegou de morrer no processo. A memória de sua primeira visita à catedral e suas consequências era algo que ele realmente preferia evitar. Capítulo 180. Ponto de ruptura. Isso aconteceu algumas semanas depois que ele deixou o castelo para trás. Na época, Sun Yi estava começando a se sentir confiante na escuridão absoluta da noite amaldiçoada. Ele percorria as ruínas, procurando por presas e matando um monstro após o outro. Olhando para trás, essas poucas vitórias podem ter subido à sua cabeça um pouco. Ou talvez ele estivesse apenas muito são para sobreviver sozinho na Cidade Sombria. Foi o primeiro encontro com o Cavaleiro Negro que o fez perder esse estado de espírito. Sun Yi não se interessou pela catedral em ruínas por acaso, nem foi levado lá por mera curiosidade. Na verdade, ele notou algo estranho sobre o antigo templo e decidiu explorá-lo após cuidadosa consideração. Porque a coisa que ele viu era muito atraente para ignorar. Ao amanhecer, por alguns breves minutos, ele podia ver um brilho dourado fraco e etéreo emanando da escura catedral, o mesmo brilho dourado que ele tinha visto 2 vezes antes. Uma vez, no interior das gotas de rubi de seu próprio sangue após consumir a gota de cor, e outra vez exalando do corpo inconsciente de Estrela da Mudança após sua batalha com o horror das profundezas. Sem ter que adivinhar, Sun Yi sabia o que era esse brilho dourado. Era a luz da divindade. Com seus próprios olhos alterados pela gota de sangue divino, que foi deixada nas garras do pássaro ladrão viu depois que ele roubou o olho de Oyaver, Sun Yi foi de alguma forma capaz de percebê-la. Considerando que tanto Nepis quanto ele possuíam alguma medida de afinidade divina, não foi difícil chegar a essa conclusão. Mais do que isso, as circunstâncias em torno do despertar de sua habilidade de ver o brilho dourado apoiavam. Assim, na esperança de encontrar outro tesouro igual à gota de cor, Sun Yi entrou na catedral em ruínas. Então ele congelou por um segundo, maravilhado com sua grandiosidade. Aquele segundo foi tudo que o Cavaleiro Negro precisou para empalá-lo em sua espada. Sun Yi não sabia como o enorme demônio conseguiu evitar ser visto por sua sombra, nem como ele se aproximou tanto sem fazer qualquer barulho. Tudo o que ele sabia era que um gigante ameaçador de negro de repente avançou das trevas que envolviam o templo e o perfurou com um olhar irado. Havia 2 chamas escarlates queimando no vazio impenetrável atrás da viseira do capacete do cavaleiro. Olhando para elas, Sun Yi sentiu como se estivesse encarando os olhos da própria morte. No entanto, mesmo sendo pego de surpresa, o corpo de Sun Yi se moveu por conta própria. Inúmeras horas de prática não foram desperdiçadas. No final das contas,
Foram os reflexos que Sun Ni tinha gravado em seus músculos e ossos que salvaram sua vida, mesmo que por um fio. Por causa de sua rápida reação, a espada grande da criatura maligna não o cortou ao meio. Em vez disso, simplesmente o eviscerou. Sentindo uma dor cegante perfurar seu abdômen, Sun Ni cambaleou e olhou para baixo, apenas para ver um rio de sangue jorrando de seu estômago, que estava cortado aberto. As cordas vermelhas de seus intestinos eram claramente visíveis na terrível ferida, já a caminho de sair. O horror de ver algo que deveria estar dentro de si se movendo para o exterior era muito mais poderoso do que a dor excruciante de sua carne sendo rasgada. Pressionando uma mão contra a ferida, Sun Ni caiu de costas e tentou fraco e lentamente rastejar para longe. No entanto, o Cavaleiro Negro já estava se movendo, levantando sua espada grande para dar o golpe final. Por uma fração de segundo, tudo congelou. Sun Ni não teve tempo de elaborar um plano elaborado, nem mesmo pensar nas coisas. Tudo o que ele sabia era que precisava comprar uma chance de se arrastar para longe. De alguma forma, de todas as memórias à sua disposição, nada parecia ser útil. Nem o austero e afiado fragmento da meia-noite, nem o sombrio e poderoso manto do titereiro. Sua poderosa armadura de nível 5 nem sequer atrasou a lâmina negra por um momento. Mesmo aumentados pela sombra, eles não eram páreo para o diabo aterrorizante da catedral em ruínas. No final, Sun Ni simplesmente lançou sua mão para frente e deixou uma pequena e comum pedra voar em direção às profundezas do templo antigo. Sua sombra se envolveu na pedrinha, melhorando seus encantamentos. No momento seguinte, a pedra de repente uivou, replicando o grito da última criatura pesadelo que Sun Ni havia matado. Aumentado pela sombra, o uivo sacudiu as paredes da catedral, fazendo poeira voar pelo ar. O Cavaleiro Negro parou, então olhou por cima do ombro na direção de onde vinha o uivo. Ele parecia hesitar por um momento. Não perdendo tempo, Sun Ni pressionou firmemente sua terrível ferida, se levantou e cambaleou para longe, quase escorregando na poça de seu próprio sangue. Gemendo de dor, ele tentou alcançar a saída do antigo templo. Milagrosamente, ele conseguiu. O Cavaleiro Negro parou na porta, apenas seguindo a pequena figura do humano mortalmente ferido com as chamas ardentes que lhe serviam de olhos. Então, ele indiferentemente se virou e lentamente voltou para a escuridão. Algum tempo depois, Sun Ni se viu deitado em uma vala em algum lugar nas profundezas da cidade sombria. Ele havia encontrado seu caminho para essa vala e se arrastado para dentro dela, esperando se esconder dos monstros que percorriam as ruínas à noite. Ele estava consumido pela dor, medo e incredulidade. Seria assim. Seria assim que tudo iria acabar? Seria assim que ele iria morrer? Ele queria gritar por ajuda, mas sabia que ninguém viria. Ele queria simplesmente chorar, mas, por algum motivo, nada além de risadas escapou de seus lábios. Engraçado. Era simplesmente engraçado demais. Um rato da periferia como ele, morrendo numa vala. Que fim apropriado. Porque ele não riria. Era tudo simplesmente tão hilário. Uma crise de riso o levou a um oceano de sofrimento. Toda vez que ele se movia, sentia como se lâminas invisíveis estivessem cortando sua barriga, rasgando sua carne. E ainda assim, ele não conseguia parar de rir. A coisa mais engraçada de todas era que ele nem sequer podia morrer. Não importa quanto sangrava, seu sangue tenaz se recusava a desistir. Guiado pela trama de sangue, ele tentava desesperadamente reparar o dano causado ao seu corpo. No entanto, o dano era simplesmente muito extenso. Mesmo com o reforço da sombra, a trama de sangue não conseguia competir com isso. No final, ele estava preso em um ciclo interminável de agonia excruciante, não exatamente vivo, mas também incapaz de morrer. Ainda. Minuto após minuto, hora após hora, nada além de dor e sofrimento afogou sua consciência, até que algo dentro dele simplesmente rachou. Quem não ficaria louco? Através da neblina que obscurecia sua mente, Sun Ni percebeu vagamente que o sol havia surgido, depois desaparecido novamente. Isso aconteceu algumas vezes até que ele finalmente soltou um suspiro quieto. Chega. Ele não aguentava mais. Era hora de desistir. Ele teve uma boa corrida, realmente. Mas como alguém poderia suportar tudo isso? Ele queria morrer. Ele estava pronto? Pronto. Está? Você está realmente pronto? Sun Ni pensou por um tempo. E então de repente mostrou os dentes. De jeito nenhum. Ele não estava pronto. Desistir? Nunca.
Nunca. Ele nunca iria desistir. Ele se recusou a dar ao mundo a satisfação de devorá-lo. A menos que engasgasse com sua alma. Não, eu não vou morrer. Eu vou viver. Eu vou prosperar. Eu serei o último em pé, não importa o que aconteça. Com esse pensamento, ele convocou o fragmento da meia-noite e agarrou o cabo com o último fôlego de força que restava em seu corpo. Encantamentos da memória, inquebrável. Descrição do encantamento: essa lâmina se recusa a quebrar, e assim é durável além da razão. Ela irá aumentar grandemente o poder do seu portador quando ele estiver próximo da morte, contanto que o portador ainda se recuse a se render. Respondendo à sua promessa cruel, a antiga lâmina finalmente abriu o portão para o poço de poder escondido em algum lugar profundo de sua alma. Instantaneamente, uma torrente de energia encheu seu corpo com resolução sombria. O poder dado a Sun-Ni, pelo fragmento da meia-noite, aumentou o fator de cura da trama de sangue, permitindo que ela o mantivesse à beira da morte enquanto lentamente começava a reparar seu corpo devastado. E, enquanto ele estivesse quase morto, o efeito de inquebrável continuava a alimentar a trama de sangue com poder, criando outro ciclo. Um ciclo virtuoso. Um ciclo de vontade inquebrantável de sobreviver. Foi assim que Sun-Ni conseguiu sobreviver ao seu primeiro encontro com o Cavaleiro Negro. No entanto, enquanto seu corpo eventualmente se curou, a ferida infligida em sua mente permaneceu. Dias depois que Sun-Ni finalmente saiu daquela vala, ele nunca mais foi o mesmo. E ele nunca esqueceu a dívida que devia ao Cavaleiro Negro. Um dia, ele o mataria, não importando o custo. E agora, se aproximando da catedral meses depois na companhia de Fi, Sun-Ni sentiu que aquele dia estava cada vez mais próximo. Talvez ele devesse concordar em participar da expedição de Nep. Enquanto ela o ajudara a saldar essa dívida. Havia muito a pensar. A voz de Fi o tirou desses pensamentos. Sun-Ni. Você está bem? Ele sacudiu as memórias assustadoras, hesitou por um momento e então sorriu. Claro. Nunca estive melhor. Aqui estamos, aliás. Bem-vindo ao meu humilde palácio. A caçadora olhou para a grandiosa catedral com dúvida. Aqui. Você mora aqui? Sun-Ni lembrou de seu primeiro pesadelo e deu de ombros. O que posso dizer? Eu tenho um ponto fraco por templos antigos.